Muito boa tarde, domingo 11 de maio de 2025. Vamos dar início a mais um giro semanal do mercado. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, é muito importante, nos ajuda bastante. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira mais conteúdo, mais análises durante a semana e estar com o nosso grupo de membros do Telegram, que lá são passados pontos de venda, pontos de compra, tudo que estamos fazendo, a nossa visão de curto e longo prazo, análises exclusivas do Total 3, que aqui não são passadas, temos até análise da S&P 500 e por aí vai. Os links de acesso estão na descrição do vídeo, certo? Bom, Bitcoin, pessoal, para mim, chegamos numa região chave aí do mercado, certo? Bitcoin nada mais, na minha visão, no meu entendimento, não está fazendo nada mais do que um movimento de manipulação, certo? Um inducement, em que ele volta, ele faz esse rompimento do topo histórico, volta a testar a região de manipulação do mercado, que é onde o institucional sim tende bastante a jogar o preço para cima para botar a galera na compra, para depois o ativo voltar, tocar os reais pontos de interesse, que é a região de demanda do mercado, certo? Esse movimento aqui, vou botar aqui na tela o Ethereum para vocês verem. Para mim, o Bitcoin está fazendo exatamente o que o Ethereum já fez há um tempo atrás. Eu tinha passado para vocês que o Ethereum tinha deixado um fundo de liquidez aqui, nessa região. Quando ele estava aqui, eu falei que um fundo duplo, certo? E que este movimento aqui tende a ser um movimento de indução. Por quê? Porque quando o Ethereum faz essa quebra aqui, fazendo esse choque interno da estrutura, certo? Ele volta em processo de mitigação e toca exatamente a nossa região de manipulação, tá vendo? Em que tende a ter repiques, nada contra surfar esses repiques, certo? Mas não é um movimento verdadeiro, é um movimento de inducement, para prender o pequeno investidor nas regiões erradas do mercado. Para quem tem boa memória, aqui a galera, esses topos aí é tudo a galera dos ETFs do Ethereum, lembra? Para depois sim o mercado fazer o movimento verdadeiro, vindo capturar toda essa zona de liquidez aqui que ele tinha montado, ó, tá vendo? E aí quando eu falei bastante dessa alta, inclusive eu também falei desse fundo duplo aqui, antes de ser capturado, sempre quando o mercado está subindo, né? Quando o mercado está subindo, eu venho e falo, alerto sobre a queda. E aí sempre o boss é o maluco, certo? Porque falar da queda na alta é difícil, certo? É difícil de acreditar. Mas tá aí na tela o movimento, certo? O Ethereum voltou. Então acredito que o Bitcoin está fazendo exatamente o mesmo movimento, certo? Que ele sobe para quebrar a estrutura, rompe o topo, volta a testar a região de manipulação, bota a galera na compra no movimento de inducement, para depois o mercado retornar, tocar as suas pós abaixo. E aí sim a gente pode ter a expectativa que daqui romperemos o topo de fato, beleza? Como isso aqui é um movimento de indução, tá, pessoal? Nada impede, tá? O Bitcoin de ele até raspar o topo, pegando a liquidez para depois retirar. Então, a gente não tem como ter certeza se ele vai parar aqui, se ele ia parar nesse bloco de ordem, se ele só ia raspar esta liquidez aqui, ó, e voltar, certo? Se ele vai segurar de fato neste bloco de ordem ou se ele vai vir raspar a liquidez do topo, certo? Mas sim, o movimento, para mim, claro, de indução, em que a gente verá o Bitcoin capturar esta sombra, para mim, antes de romper o topo e subir lá para a região dos 130, 150 e por aí vai, certo? O máximo que ele poderia fazer, no meu entendimento, é assim uma raspa, só raspa, assim para voltar. E aí sim depois subir de fato.
certo? Pelo gráfico diário aqui, já passei para vocês. Vamos apagar aqui essa zona de manipulação. Já passei para vocês várias vezes esta liquidez que o ativo montou, em que ele capturou esta liquidez, que era a nossa expectativa, foi passada aqui no canal, quando estava subindo aqui, que ele voltaria para capturar, voltou, certo? Só que deixou uma nova armadilha, uma nova liquidez, tá vendo? Um novo ponto de liquidez. E aí faz toda essa indução a partir daqui, certo? Aqui a gente sabe que tem uma POI abaixo, que é um FVG diário aqui embaixo, ó. Certo? Então ele para em cima, isso pelo gráfico diário, tá? Ele para em cima da POI, não toca a POI, sobe para induzir a galera. Movimento de inducement. Certo? Para depois voltar e fazer a captura. Isso eu falo há bastante tempo, certo? Claro que esse movimento é longo, tá? Não quer dizer que vai ser segunda-feira, não quer dizer que iria ser semana passada, isso pode demorar, certo? Tranquilo. Mas sim, nossa expectativa continua sendo que o Bitcoin voltará a testar essas regiões aqui de baixo, essas pós, antes de romper o topo, tranquilo? Então, estes alvos aqui estão em 72.500, 67.500, não mudou absolutamente nada a visão, certo? Vamos dar tempo, deixar o mercado trabalhar, mais para frente veremos o que o Bitcoin fez. Beleza? Se a gente for olhar pelo volume, certo, pessoal? Ó, o Bitcoin está, desde que tocou a região de manipulação aqui, essa região, certo? Está subindo e o volume está indo, o interesse institucional zero no movimento, tá vendo? Então tomem cuidado, tá? Galera do Alta Infinita aí, tomem cuidado, quem vocês escutam por aí, nos topos que a galera adora mandar vocês comprarem. Sempre falo isso aqui, sempre nas piores regiões começa a euforia. Ah, porque agora vai para 200k. Ah, porque agora tem que comprar. Ah, porque o Trump falou isso. Ah, porque lá na China fizeram isso e aquilo. Ah, porque o Wall Street, não sei o que, certo? É aqui que brotam as notícias. Então tome cuidado, fica o alerta para vocês. Continuo na expectativa de que veremos o Bitcoin fazendo uma movimentação nesse sentido, certo? Bitcoin é isso. Vamos deixar o mercado trabalhar e depois veremos. Beleza? Bom, o Ethereum subindo, indo tocar, para mim, provavelmente tocará aquela região que eu tinha mencionado aqui. Ele poderia, quando ele estava aqui embaixo, certo? Eu falei que ele poderia ouvir neste topo aqui, certo? Quem sabe a gente tinha esse bloco de ordem aqui em cima, que quem sabe o Ethereum poderia vir tocar, certo? Então, Ethereum a caminho, para mim, agora que ele está aqui, muito difícil ele não tocar, certo? Essa região acima aí dos 2.700, a gente pode ver o Ethereum tocando para depois devolver, sim, devolver toda essa alta, porque aqui ele deixou uma zona de liquidez armada, ó, em cima de uma POI. Isso eu sempre falo aqui para vocês, certo? Então, a expectativa é que o Ethereum, antes de subir para romper essa estrutura do buying clímax aqui em cima, eu acredito que o Ethereum deva tocar essa região mais abaixo. Se o Ethereum, de alguma maneira, não sei qual, mas se de alguma maneira o Ethereum sobe até os 4.000 agora, sim, eu estaria de olho para realizar tudo que eu tenho de Ethereum, certo? Se eu tivesse Ethereum, no caso, eu não comprei Ethereum, não é uma moeda que eu comprei, mas o pessoal lá do grupo de membros
foi passado alvos para eles, a gente tinha 2 alvos, um era aqui em 2000, se eu não me engano, 2025, uma coisa assim, e o outro em 1650, certo? O pessoal lá já está no lucro. Ficaria desperto para realizar Ethereum caso o mercado invente de dar um tiro aqui em cima, porque a chance de o mercado voltar capturando essa liquidez abaixo, caso ele suba direto, isso é bom deixar claro, caso ele suba direto, é gigantesca, para depois sim romper o topo, certo? Então, o Ethereum basicamente é isso, vamos aguardar, estamos no aguardo de que o Ethereum deva vir mais para frente tocar a região aí dos 1.350, 1.250, beleza? Ethereum, como eu tinha passado para vocês, mesma movimentação que o Bitcoin para mim está fazendo agora. O Bitcoin é como se estivesse nessa região, certo? O que o ativo vem, faz aquela manipulação. O Bitcoin é como se estivesse aqui, na verdade, né? Topo. Em que o ativo vem, faz aquela manipulação, vai lá no topo e lá começa, comprem, notícias. Aqui, para quem não lembra, galera dos ETFs. E depois o mercado devolve tudo, capturando a liquidez armada abaixo. Beleza? Então, essa pedra foi cantada aqui no canal, falei bastante. Lá no grupo de membros eu falei muito também deste fundo duplo na época. Quando estava subindo aqui, eu falei, pessoal, esse fundo duplo aqui vai ser pego. E aqui também, notícias, euforia, e depois veio a captura. Aqui de novo, mesma coisa, ó, deixou um fundo duplo, subiu fazendo um movimento de inducement para depois voltar. Mesma movimentação que o Bitcoin, para mim, está fazendo. Então, fiquem atentos, tá? Pessoal aí do Alta Infinita, tome cuidado onde estão comprando. Tenho certeza que por aí estão mandando comprar topo mais uma vez. Então, fiquem espertos, beleza? Chainlink. A Chainlink capturou uma liquidez aqui desses topinhos, essas sombras, certo? Poderia capturar e se atirar? Sim. Tinha como saber se vai subir mais ou não? Não. Temos um bloco de ordem importante aqui nessa região dos 18 dólares. Provavelmente veremos o link tocando essa região para depois sim, acredito que toda essa liquidez desses fundos será capturada. Certo? Isso antes dela subir para romper essa estrutura aqui de cima. Então, acredito que veremos Chainlink aqui na região dos 7, 8 dólares, podendo vir até um pouco mais abaixo. Certo? Para depois, sim, daqui explodir, fazendo este boss, que é o Break of Structure, aqui em cima. Certo? Um novo boss. Então, Chainlink é isso, tá? Tem como saber se ela vai parar aqui? Ou se ela vai cair daqui? Ou se ela vai, quem sabe, vir testar este bloco de ordem aqui, para depois voltar? Não. Por que não? Porque esse é um movimento de indução. Para induzir a galera, botar a galera na compra. Tem como botar a galera na compra numa queda? Claro que não. Então, a instituição joga o preço para cima, cria zonas de liquidez abaixo, deixa armado, principalmente aqui que é em cima de uma POI, joga o preço para cima para induzir a galera e depois volta para fazer a captura. Isso eu sempre passo para vocês, momento clássico. Aí sim a gente ter a expectativa de subir para quebrar a estrutura, beleza? Deveremos ver link, acredito aqui entre 8 dólares, 7 dólares, essa região, para depois buscarmos a região dos 35 dólares, beleza? Então, o Chainlink é isso, está num movimento muito bonito, em que ela captura a liquidez dos fundos, sobe para quebrar a estrutura, fazendo um choque interno, volta no processo de mitigação, sobe para fazer um boss. Deixa a liquidez em cima de uma POI, certo? Parou em cima da POI. A expectativa é que mitigue para buscar a liquidez, para depois subir. Beleza? Se não buscar a liquidez e subir, o que ocorre? Ocorre que, para mim, certo? Esta próxima quebra aqui será uma quebra
fake. E aí sim, lá na frente, virá a captura, beleza? Então, fique atentos aí, a pessoal que compra e nunca vende, fique espertos em realizar lucros, pessoal, nas altas, certo? Então, Chainlink é isso. Vamos dar uma olhadinha na FET. FET, tinha falado para vocês que eu acredito que FET ainda tocará a região dos 33, 30 centavos, certo? Lembra? Falei várias vezes a FET. Mudou alguma coisa? Não. Tem como saber até onde a FET vai? Não. Mas eu falei aqui no canal que ela tinha quebrado a estrutura e deveria vir tocar essa região aqui dos 80 centavos, lembra? Podendo, mencionei esta região como uma região muito forte, uma região de enrosco na FET, certo? Em que nós temos aqui um bloco de ordem que gerou um Fair Value Gap, um FVG. Então é sim uma região de enrosco, eu acredito que o FET deva vir tocar aqui, quem sabe $1, talvez 1.2 aqui em cima, e depois sim um processo de mitigação buscando a liquidez deste fundo duplo armado, onde? Em cima da POI, mais uma armadilha de mercado, certo? Isso monta uma zona de liquidez, sobe para induzir a galera, para depois vir fazer a captura. E daqui sim, expectativa de que suba forte em região aos $2,04, 2.4, certo? 2.4 é essa região aí desse bloco de ordem, deste topo. Beleza? Então, baita ponto de compra aí em FET, pessoal. Abaixo aqui dos 33 centavos é dedo na compra, beleza? FET é isso. Vamos aguardar a movimentação, vamos ver. Acredito que ainda possa ter mais uma alta aí, mas nada impede também de dar aqui já o mercado derreter, tá? Fiquem atentos. Principalmente a galera aí que comprou bem e está achando que a FET vai fazer isso aqui, ó, certo? Então, fiquem atentos neste perigo aqui, ó. Isso aqui é um alerta, tá? Esse fundo duplo, beleza? Por último, vamos falar da Pendle. Pendle, todos os cuidados do mundo com a Pendle, eu tinha falado nos últimos vídeos, para quem acompanha, que ela provavelmente viria a tocar essa região do AR para cair, ou poderia fechar este Fair Value Gap acima. Nós temos aqui na região dos 4.6, certo? Então, não tem como saber se a FET vai daqui, a Pendle, vai daqui voltar, ou se ela vai cutucar o FVG aqui, fechando este FVG, essa falha, para depois sim, acredito que este fundo triplo em cima da POI será capturado, certo? E daqui, acredito que ela venha para tocar a região do Buying Climax, pelo menos, na região do 7.5. Então, vai ser uma grande oportunidade, na minha visão, certo? Isso aqui será um shakeout, que ela vai capturar este spring, feito aqui atrás, faz o shakeout, e aí sim a gente poderá falar no alto infinito, certo? Então, essa região, tá? Tudo isso aqui é uma região de demanda na Pendle, que vai da região do 1.7 aqui até 1.2, até aqui embaixo, tá? Essa região aqui, ó, 0,89. Então, toda essa região aqui é uma região muito boa para comprar Pendle, tá, pessoal? Fica aí o aviso. Vamos aguardar a movimentação. Acredito que o mercado tá dando gordura aí para as altcoins, para quando o Bitcoin voltar, e eu acredito que o Bitcoin voltará, para a região do 74, a região ali abaixo, talvez um pouco mais. As altcoins estão criando gordura aí
para quando o Bitcoin voltar, elas não morrerem, né, pessoal? Também tem isso. Elas terem espaço para cair, para depois subir. Certo? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vamos deixar o mercado trabalhar. Lembrando que esses gráficos que eu estou passando para vocês são gráficos do tempo semanal. Então, as movimentações não significa que acontecerão amanhã, né? Pode demorar mais tempo, semanas, talvez meses. Não existe prazo no mercado, pessoal. Eu sei que muita gente por aí fala que vai ser no mês tal, que vai ser esse ano, que não existe, o mercado não tem tempo para as coisas, tá? Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe quando acontecerá. Eu acredito que o Bitcoin romperá o topo, que teremos alt-season, tudo mais, certo? Veremos Bitcoin lá na região de 120, 130, mas não sei dizer quando, é impossível prever o tempo. Então, vamos deixar o mercado trabalhar, pelo menos essa semana que vem aí, até a próxima atualização, fim de semana que vem, estarei de volta para analisar o que aconteceu durante a semana, beleza? Feliz Dia das Mães a todas as mães que assistem o canal, tudo de bom e de melhor, um ótimo final de semana a todos, espero que tenham gostado, deixe o seu like, é importante, ajuda bastante o canal, para que a gente possa voltar e passar nossa visão toda semana. E então era isso. Um grande abraço a todos. Faça parte do nosso grupo de membros, caso tenha interesse em mais análise durante a semana, ter toda a nossa visão do mercado, do curto ao longo prazo. Tem um chat aberto também no grupo, em que você pode conversar com a gente, pedir análises, por aí vai. Certo? Bom final de semana a todos. Abraço. Fui.